Ó, deixa eu falar um negócio para vocês do Paulo. Paulinho, para os íntimos. Esse teste ele vai cair no concurso de vocês. Eu vou corrigir os Paulos que vocês mandaram lá. Vou corrigir amanhã e depois de amanhã, porque são muitos, não dá para corrigir todos amanhã. Vou corrigir por ordem de envio, inclusive, né? Quem mandou primeiro, eu vou corrigir primeiro. Mas, enquanto vocês vão treinando em casa, até porque a prova já é domingo, eu quero que vocês tenham atenção a alguns detalhes bem específicos do palográfico, que são detalhes que costumam ser avaliados em concursos públicos, tá? Esse daqui eu mando sempre para vocês lá no grupo da aula, que eu falo assim, olha, isso aqui é um modelo de palográfico adequado, tal. É lógico, ele tem imperfeições, até porque a pessoa não é perfeita, mas ele tem muitas coisas que eu queria que vocês levassem em consideração como algo bom, algo positivo. Percebam nesse palo que os traços do candidato, ou seja, esses tracinhos aqui, eles são chamados palos. Então, os palos do candidato, eles são palos retilíneos, eles não têm inclinações nem para a esquerda, nem para a direita em excesso. Eu sei que muitos de vocês vão ter essas inclinações, porque elas refletem traços da personalidade de vocês. Então, assim, o que vocês puderem tentar manter os traços retilíneos é o adequado. Se tiver inclinação, gente, não vai começar a surtar no grupo. Ai, meu Deus, o meu tá para a esquerda, o meu tá para a direita. Não, por quê? Todo mundo vai ter alteração, não tem ninguém perfeito. Então, assim, algumas alterações, elas não são prejudiciais. Existem outras, como aquelas que denotam ali sinais de neuroticismo, que são, sim, prejudiciais. Nós vamos vê-las aqui. Mas, ó, basicamente é manter os palos retilíneos, delimitar margens. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu tentar riscar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó, onde eu tô passando a linha amarela do lado esquerdo e do lado direito, isso daqui são as margens. As margens, elas precisam ser delimitadas, elas têm que existir. Vocês não podem fazer um palográfico sem margens, não podem, de forma alguma. E acreditem, vocês fazem. Há muitos mandam para mim, delimitam somente a margem esquerda e não delimitam a direita, ou delimitam a direita e não delimitam a esquerda, ou não delimitam nenhuma, tipo, não, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, assim, delimitem margens. No caso de vocês que são deltas, nem tem problema não ter a margem superior. A margem superior é isso aqui, ó, que eu vou passar em rosa. Nem tem problema ter isso aqui, porque o edital de vocês não exige a deferência, né? Mas se fosse, por exemplo, um curso de polícia militar, aí teria que ter a margem superior também. Inclusive, muita gente reprovou recentemente aí no concurso da PM Pernambuco pela ausência de margem superior, tá? Mas no caso de vocês não é essencial. Então, no caso de vocês, palos retilíneos, margem esquerda delimitada, margem direita delimitada, percebam a distância de um palo para o outro, ó. Observem que aqui, ó, ele deixou um espaço adequado de um palo para o outro. O espaço de um palo para o outro, ele não pode ser tão grande a ponto de caber outro. O dele ainda ficou um pouquinho distante, né? Mas ele não pode ser tão grande a ponto de caber mais um palo no meio, e ele não pode ser tão pequeno a ponto dos palos encostarem um no outro. Então, se você está fazendo o palo muito juntinho a ponto deles se encostarem, tenta afastar um pouquinho mais. E se você está fazendo palos muito distantes, a ponto de caber assim uns dois, eu não vou nem botar um, porque esse dele aqui até caberia um, mas a ponto de caber ali uns dois, três palos no meio, ó, aqui, ó, tá vendo onde eu botei aqui uma marcaçãozinha amarela? Se tá cabendo palo aqui nesse meio, mais uns dois ou três, sinal de que está muito distante. Então, você tem que tentar diminuir essa distância, porque isso é avaliado. Depois vocês vão pegar o manual e vão olhar lá o que que é cada coisa, porque são muitos, eu vou até abrir o manual para vocês verem, mas são muitos detalhezinhos, assim, é bom vocês lerem com calma. Vocês vão pegar o palográfico de vocês e vão olhar, opa, o meu está inclinado para a esquerda, deixa eu ver aqui no manual o que que significa. Ou o meu está com a distância entre linhas muito alta, deixa eu ver o que que significa tal, enfim. Então, ó, margem esquerda, margem direita, distância entre palos, palos retilíneos, e também a gente tem que observar a distância entre linhas, ó, vou passar aqui para vocês em vermelho. A distância de uma linha para outra, ela não pode ser tão curta a ponto da linha de cima encostar na linha de baixo, não pode encostar uma na outra, e ela também não pode ser tão longa a ponto, tão distante, a ponto de caber mais umas duas linhas no meio, tá? Então, assim, às vezes você está fazendo pala e cabe uma linhazinha, né? Não estou fazendo tão distante, mas nem tão próximo, não tem problema. Mas se couber ali umas duas linhas no meio, aí, opa, alguma coisa está errada, está muito distante. Então, eu tenho que diminuir a distância entre linhas. Eu vou repetir.
esses detalhes eles são muito avaliados, é por isso que eu estou reforçando isso para vocês, ó. Margem esquerda, margem direita bem delimitadas, distância entre palos, distância entre linhas, traços retilíneos. Ah, mas eu não consigo, meu traço está inclinando para a esquerda, o meu traço está inclinando para a direita. Não tem problema, uma ou outra alteração não tem problema. O que tem problema são as alterações de neuroticismo, que eu mandei para vocês lá no grupo da turma, no dia da aula, né, que eu mandei nos resumos, e que também tem no manual do teste. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para procurar esses traços no manual. Com relação à quantidade, ó, vocês ficam muito preocupados. Isso aqui é basicamente em termos qualitativos, né? Basicamente isso que vocês têm que saber. Não precisa ir muito além disso aqui, não. Em termos qualitativos, esse candidato aqui, ele fez 613 palos. Quando a gente fala um mínimo de 550, eu nem costumo falar isso em aula, eu vou falar porque na outra turma da PM Pernambuco eu não falei, o povo ficou de mimizice depois, lá enchendo o saco. Ah, eu devia ter falado que eu fazia mais devagar, blá, 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 enfim. Então, assim, ó, quando a gente fala o mínimo de 550, é para você ter um parâmetro de produtividade de média a alta, para você ter uma excelente produtividade, porque a quantidade dos palos também é avaliada, assim como a oscilação, o ritmo, etc. Só que o palográfico, ele não funciona assim, ah, se eu fiz 549, estou reprovado. Não é assim. O mínimo de 550, ele é um referencial, mas se você fizer menos que isso, aí você vai incorrer em outras faixas de produtividade, que ainda assim você pode ser considerado alto. Eu não lembro agora se é 324, 327 ou 314, uma coisa assim. Eu sei que 300 e pouquinho você consegue passar no palográfico, mas eu não gostaria realmente que vocês ficassem nessa faixa, muito menos que vocês treinassem para alcançar essa faixa. Por quê? Uma coisa é você fazer o palográfico em casa, seguro, tranquilo, numa zona ali de segurança e tranquilidade, perfeito. Outra coisa é você fazer lá na hora da prova. Eu garanto para vocês que até a pessoa que nunca tremeu no treinamento em casa, chega lá na hora, treme na base. Se você chegar para fazer o palo, principalmente quando o palo é o primeiro teste, que a pessoa já chega ansiosa, nervosa, é o concurso da minha vida, é o concurso que vai definir ali a minha vida, né? E aí você sente, a pessoa bota o palográfico na sua frente, a sua mão começa a tremer, bate uma ansiedade, um desespero, que seu corpo treme todo. Então, por que que eu falo para vocês treinarem uma produtividade maior? Porque a chance de vocês terem uma produtividade menor lá na hora da prova é muito grande mesmo, gente. Olha, se você não treme na hora de fazer o palo, se o seu palográfico é maravilhoso, é perfeito, coloque no seu coração humildade, porque o treino é diferente lá da prática. Lá na hora, como é que o povo fala? Lá na hora é hora de separar os homens dos meninos. Lá na hora todo mundo treme, todo mundo sofre, todo mundo fica desgastado emocionalmente com o palográfico. Se você não fica, você é uma raridade, né? E eu espero muito que vocês não fiquem, mas treinem para fazer o máximo, treinem para fazer o melhor. É por isso que eu fico meio puta lá no grupo de vocês às vezes, né? E agora eu posso falar que a gente está aqui no momento particular, só tem galera de Santa Catarina. Eu fico meio puta quando vocês ficam assim, ai, manda o mínimo de não sei o que lá. Pra que diacho você quer saber o mínimo? Se eu não quero que você faça o mínimo, você tem que treinar para fazer o máximo que você puder. Quando eu boto uma pontuação mínima lá, que eu falo, ó, o teste, sei lá, o teste de atenção X, é para você bater 44, é porque eu quero que você treine para fazer 44. Ah, mas com 37 passa. Mas e aí, você vai treinar para fazer 37? Se lá na hora acontecer alguma coisa, né? Você vai reprovar? E acontece, ó, esses dias eu tive uma moça que na hora da execução lá eu não lembro qual o concurso dela, foi recente isso, inclusive, polícia científica, na hora da execução lá do teste, ela fazendo, o caderno dela caiu, caneta, caiu tudo, e era 5 minutos, foi o beta 3. E aí, o tempo que ela levou para abaixar, recolher caneta, recolher caderno, recolher tudo e voltar para a mesa já foi quase 1 minuto. Aí ela já ficou nervosa, desesperada, e ela não conseguiu terminar o beta 3, ou seja, um teste que ela tinha treinado, ela sabia a pontuação, ela estava fazendo o máximo, e por uma situação atípica que aconteceu, ela não conseguiu terminar, né? Então, assim, ainda estão esperando o resultado, ainda não saiu o resultado deles, mas eu espero muito que ela passe. Então, é por isso que eu não. Vocês mandam lá pedindo, pelo amor de Deus. Esses dias mandaram até eu fazer uma tabela lá. Eu falei, tá, vou fazer. E eu ia fazer mesmo, sabe? Mas eu não consegui. Mas eu falei, que dia acho que esses meninos querem com número, com mínimo, eu, hein? Ó, o... Deixa eu só ler aqui o chat antes da gente terminar essa explicação aqui, ó. Aquele som do metrônomo é colocado na aplicação? Não, Amanda, infelizmente não. Na verdade, o metrônomo a gente coloca para ajudar vocês a melhorarem, né, a produtividade. Dá um exemplo de neuro, vamos ver aqui, ó. O meu está levemente para a direita.
Uai, Amanda, tu falou que tá para a direita e bota o Paulo para a esquerda. Ó, praticamente todos levemente inclinados, não nada, enfim. Vamos ver aqui essas alterações. Deixa eu só terminar essa questão aqui. Então, ó, 550 é uma faixa que eu quero que vocês alcancem, para que vocês tenham uma produtividade adequada e que, se lá na hora aconteceu algum imprevisto, ficou nervoso, a mão tremeu, teve dificuldade, se você treina para fazer 550 e lá na hora você faz uns 300 e pouco devido a essa dificuldade, você vai passar da mesma forma. Eu não quero é que você treine para fazer 300 e pouco, fazendo devagarzinho, palo bonitinho, porque se você treina os 300 e pouco, lá na hora você vai fazer cento e pouco, 200 e pouco, aí você vai reprovar. É por isso que eu não quero que vocês treinem com a produtividade baixa, né? No palográfico, a variação de um minuto para o outro de forma isolada é critério de reprovação? Não, Felipe, existem outros critérios que são avaliados. O NOR por si só, a oscilação por si só, ela não reprova, não. Então, ó, esse candidato aqui mesmo da tela, percebam que do terceiro para o quarto intervalo, aqui, ó, ele teve uma oscilação maior, de 10 paus, né? Então, ele teve um nó de 4,2. Aí, quando eu falo assim, ó, o nó que eu quero que vocês alcancem é de 2,1 a 4,8. Não significa que se você ficar abaixo de 2,1 ou acima de 4,8 que você vai reprovar, não. Significa somente que você vai incorrer em alguma alteração. Exemplo, ficou com um nó muito baixo, abaixo de 2,1. Significa que você é uma pessoa com alta regularidade na execução das tarefas, porém que denota certa rigidez, inflexibilidade, né? Se você fica com um nó muito alto, né, você varia demais ali, significa que você é uma pessoa desorganizada, sem regularidade, né? Uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você vai produzir muito, outra hora você vai produzir nada. Então, o nó muito alto também é ruim. O nó, por si só, ele não vai reprovar vocês, mas eu gostaria muito que vocês se mantivessem numa faixa de nó regular, de forma que não denotassem um nó nem muito baixo e nem muito alto, nem abaixo de 2,1, nem acima de 4,8, tá? Um detalhe importante, pessoal, lá na hora vocês não vão calcular o nó, tá? Então, aqui, ó, esse candidato, por exemplo, em tela, ele ficou com 4,2, só que vocês não vão ter oportunidade de fazer esse cálculo. Então, o que que eu quero que vocês façam? Tentem fazer o palográfico contando. Como é que eu vou fazer isso? Contando para manter o controle ali da sua produtividade. Como é que eu vou fazer isso? Ó, fiz lá, estou fazendo lá o meu primeiro intervalo de um minuto. Eu vou ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando mentalmente, pelo amor de Deus. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Percebam que, ó, 17. O tempo que eu falei 17, aí eu já fiz 3, 4 palos. Então, a contagem, ela tem que ser uma contagem estratégica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. E assim vai indo. E aí tentem contar em blocos e controlar essa produtividade. Não é que você vai fazer ali, ó, 120, 120, 120. Você pode oscilar de um intervalo para o outro. Você pode fazer, por exemplo, no primeiro 120, no segundo 125, ou no primeiro 120, no segundo 130, ou no primeiro 125, no segundo 123. Então, assim, se você der uma oscilação ali de 3 a 8 palos, né, ou de no máximo 10 palos por intervalo, não vai reprovar por causa disso, não tem problema. O que eu não quero é que você dê uma oscilação de 15, 20, né, faça 117 em um, 147 em outro, porque se você tiver uma oscilação muito grande, aí você pode ficar acima ou abaixo do nível de oscilação rítmica adequada. E aí você vai apresentar uma alteração que acaba sendo negativa. Eu não quero que vocês tenham alterações negativas, né? Não que eu possa querer alguma coisa, né? Quem tem que querer são vocês, mas é o que eu gostaria, né? Ó, o Pablo disse que se ele for, como é que é? Homem ou faz o palo, oh meu Deus do céu. O Pablo disse aqui, ó, homem ou faz o palo ou conta, não adianta. Ou seja, o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Segundo o Pablo, eu discordo, tá? Eu tive um chefe que, inclusive, ele era procurador federal rapaz, eu nunca vi um homem para fazer tanta coisa ao mesmo tempo igual aquele ali, viu? Mas, enfim, o Paulo falou que se ele contar, ele vai fazer besteira, então ele prefere não contar. Mas aí vai dessa estratégia, tá, Pablo? Se você estiver fazendo sem contar e estiver dando tudo certinho, não estiver oscilando muito, tranquilo, pode seguir o mesmo ritmo. Agora, se você está tendo dificuldade de controlar a sua oscilação e quiser treinar contando, ótimo. Ah, eu não quero contar, lá na hora eu não consigo. Então, treina utilizando o metrônomo, porque a batida do metrônomo, ela vai ficar tão forte ali na sua cabeça, aquele som de 120 por minuto, que você vai acabar fazendo uma oscilação adequada, né?
Então, ó, basicamente isso aqui, em termos de produtividade. Então, assim, ó, menos de 550 não reprova, mas eu gostaria que vocês se esforçassem para alcançar essa meta. Tentem manter uma oscilação de no máximo 10 palos por intervalo, né? Para manter um NOR ali acima de 2,1 e abaixo de 4,8 e tal. Lembrem-se, margem esquerda, margem direita, distância entre linhas, distância entre palos, tentar não oscilar muito de um intervalo para o outro, tentar fazer uma produtividade adequada, tentar manter os traços mais retilíneos possíveis, tá? Lógico que existem alterações que são mais tranquilas, existem outras que são prejudiciais, que são as que a gente vai ver agora. Isso aqui que eu trouxe para vocês é para vocês lembrarem de delimitar as margens. Então, quais são os referenciais que eu utilizo para delimitação de margens? Lembra que quando vocês recebem o palográfico, ele já vem com esses traços no papel, ó. Quando você receber o palográfico, ele já vai vir com isso aqui, ó. Vai vir com 3 palos em cima e um embaixo, e ele vai vir com o quadradinho do total. Pode ser que a folha do palográfico venha um pouquinho diferente dessa, porque tem um outro modelo de folha também. Às vezes eles aplicam em folha 3, às vezes é 4. Mas, independente do modelo que venha, ainda assim virão essas, essas marcações aqui, tá? E aí, o que que eu faço? Do lado esquerdo, eu utilizo o palo que já vem traçado no papel como o meu referencial de margem esquerda, e do lado direito, eu utilizo aquele quadradinho que fecha o total. Eu posso utilizar, ó, deixa eu aparecer aqui, ó. Eu posso utilizar ou essa linha aqui do lado direito, se eu achar melhor, ou essa linha aqui, ó. Ou se eu quiser, não quero, quero fazer no meio aqui, ó. Uso o meio do quadradinho como referencial. Eu ainda prefiro a linha do lado direito, para ficar com a margem direita e a margem esquerda aproximadamente do mesmo tamanho. Aqui não dá para vocês terem uma visão tão boa, porque isso aqui foi uma imagem que eu printei. Então, perceba que aqui, ó, deixa eu até marcar aqui para vocês verem. Isso aqui é um negócio da folha que eu printei, não é a folha do palo, não. A folha do palo começa bem aqui, ó. Entendeu? Então, vocês vão escolher, lá na hora pegou a folha, a única coisa que eu quero que vocês se lembrem é traçar um referencial, referencial do lado esquerdo, referencial do lado direito e seguir esse referencial, tá? Não é para começar aqui fazer a primeira linha com referencial e a segunda e a terceira que zumbar o negócio, não. Então, mantenha a margem do início ao fim. Isso aqui é um exemplo de alteração negativa, ó. Isso aqui é um palográfico e é muito comum essa alteração. Isso aqui é um palográfico com tendência à depressão, com a característica de neuroticismo, ó, linhas declinando. Tá vendo a linha descendo, ó? No caso aqui, esse candidato, ele delimitou a margem esquerda e ele não delimitou a margem direita, ele fechou a margem direita dele aqui. E ainda para piorar a situação, ele declinou as linhas. Isso aqui é uma das alterações mais comuns que vocês têm, o declínio de linhas. Isso aqui é extremamente negativo, tá? Então, se você está fazendo seu Paulo e percebe que as suas linhas estão declinando, descendo, tá? Na diagonal para baixo, significa que você tem que corrigir isso aqui urgente, tá? Então, isso aqui não pode, de forma alguma, tendência à depressão, características de neuroticismo e é um traço de inaptidão. Se o seu Paulo está descendo, corrija, melhore, seja uma pessoa menos depressiva. E esse aqui, ó, já é uma linha subindo. Esse aqui não tá nem tanto, né? Não é tanta alteração assim, mas eu trouxe porque foi o que eu achei mais fácil. Eu falei, vou trazer para vocês como para demonstrar, ó. As linhas subindo, elas também são alteração. Então, denotam ali excessos de extroversão, né? Então, isso aqui também não é algo desejável. O interessante, gente, é vocês tentarem manter, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu ia fazer no tablet, mas eu perdi a caneta do tablet, procurei essa bagaceira aqui tudo e não achei. Só achei o tablet, não achei a caneta, não deu. Então, vou ter que fazer aqui mesmo, ó. O ideal é vocês tentarem manter... Deixa eu declinando aqui na depressão. Ó, o ideal é vocês tentarem manter a linha o mais retilínea possível, ó. Mais ou menos assim. Então, nem subir e nem descer. O ideal é esse aqui, ó, é tentar manter retilínea. Se você subir é ruim, se você descer é ruim. Então, tentem manter as linhas o mais retinhas possíveis, tá? Não inventa de lá na hora tentar dobrar a folha para usar como régua, de fazer qualquer marcação nesse sentido, não, porque não pode, tá, gente? Ó, Rodrigo, a gente pode fazer essa linha que divide. Ó, Rodrigo, eu acabei de falar. A gente pode fazer essa linha que divide o teste utilizando outro lápis, digo, para não ficar como um referencial errado. Pode não, viu, Rodrigo? Se o examinador te pegar, ele vai entender que você está burlando o teste.
Além de não poder, não vai dar tempo, porque lá na hora é muito rápido. 5 minutos em casa é uma eternidade, mas lá na hora passa rapidão. O tamanho do palo, a Jéssica perguntou, o tamanho do palo é o tamanho... Ah, interessante falar sobre isso, viu, Jéssica? Ainda bem que você lembrou, ó. O tamanho do palo é esse aqui, ó. O tamanho do palo ideal é o tamanho dos palos que já vêm traçados no papel. A distância entre palos ideal é essa distância que já vem traçada no papel. Estão vendo aqui, ó? Essa aqui é a distância de um palo para o outro, e os palos estão retilíneos. Ó, perceba que aqui, vou até botar de outra cor aqui para vocês verem. Perceba que aqui, deixa eu apagar esse trem. Perceba que aqui onde eu vou botar em amarelo, ó, o examinador, ele não botou nenhum palo invertido, se ele não botou nenhum palo para a direita, nem para a esquerda, significa o quê? Que ele quer palos retilíneos, ele quer palos com essa distância entre linhas, e ele quer palos desse tamanho. Isso aqui é um exemplo a ser seguido. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. O tamanho, a maioria consegue. A distância da linha de cima para a linha de baixo, ó, sabe por que que tem esse palozinho aqui embaixo, ó? Isso aqui? Porque o examinador está querendo te mostrar a distância da linha de cima para a linha de baixo, a distância que ele quer que você tenha de uma linha para outra. Então, é por isso que existe um embaixo e três em cima. Então, ó, o tamanho do palo todo mundo consegue, a distância da linha de cima para a linha de baixo todo mundo consegue. Agora, a distância de um palo para o outro é mais difícil, né? Então, assim, não se preocupem se o seu palo não está igualzinho do modelo. 95% das pessoas não conseguem fazer igualzinho do modelo, até porque o do modelo ele foi feito, né, de forma computadorizada. Deixa eu só mutar o microfone aqui rapidinho, só para não interferir. Pera aí, rapidinho. Vamos fazer com o microfone mutado agora, só para a gente não atrapalhar aqui. Aí depois a gente abre o microfone para dúvidas. Então, assim, a maioria não consegue fazer essa mesma distância, então não precisa se desesperar se o seu não está seguindo distância, não, tá? Uma linha ascendente ou descendente já é suficiente? Não, tá, Carlos? Não é apenas uma linha, não. Existe um cálculo que é feito que considera-se, um cálculo das alterações que considera-se todas as alterações, a quantidade de linhas feitas, né? Então, não é só uma linha ou duas, três, não. Mas se o seu declínio de linha, ele está principalmente nas últimas linhas, é uma alteração mais acentuada. A Gabi, a gente tem que fazer um traço entre o teste e o que está valendo? Sim, Gabi, quando você faz, o examinador ele vai falar bem assim, ó. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui tem, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Ó, esse aqui é o treino que o rapaz fez, esse de cima. E aqui embaixo, ó, é a linha que ele delimitou, separando o treino da execução. Por que que você tem que fazer essa linha? Porque na hora que o examinador for corrigir, ele tem que olhar e falar, opa, qual que é a parte do treino, que é a parte que não está sendo avaliada, e qual que é a parte da execução, que é a parte que eu vou avaliar. Então, essa parte de cima aqui, que é a parte do treino, é só para você treinar, para ir relaxando a mão. O examinador não vai olhar para isso aqui. E essa parte de baixo aqui, ó, que eu vou fazer, vou até botar de vermelho aqui, ó, que eu vou fazer um coração. Essa parte aqui é a parte que vai ser avaliada para vocês, tá? A gente é obrigado a fazer o teste ou não? A professora recomenda? Eu recomendo que vocês façam a parte do treinamento, que são os 2 minutos e 30, mas que não façam muito, para não cansarem a mão. Eu recomendo que vocês façam as 3 linhas. Por quê? Porque nessas 3 linhas você já vai meio que relaxando a mão, já vai sentindo a ponta do lápis, já vai sentindo como é que você vai trabalhar ali a posição do pulso, né? Então vale a pena fazer o treino assim. Só não é para fazer 10 linhas de treino, senão você vai cansar muito e chegar na hora da execução você já está exausto, tá? Pode dizer inclinação que seria considerado tolerável, não tolerável? Pior que não, Cíntia, porque a inclinação ela tem um cálculo bem complexo. Eu vou abrir a manual aqui para mostrar para vocês. Mas a gente vai ver o que, que significa cada inclinação. Existe um cruzamento de testes para saber determinada característica, exemplo, depressão do BPM, depressão do BFP, deve ser, né? Mas o palográfico, normalmente eles fazem avaliação em conjunto, tá, Samsung? Eles pegam o resultado de um, pegam o resultado do outro e fazem análise em conjunto. Isso é o que deve ser feito, né? Nenhum teste ele deve ser analisado isoladamente. A Gabriela diz que está com medo de fazer a linha do treino errado e entortar o teste inteiro, socorro, né? É, tem que ter esse cuidado aí, porque talvez se você for seguir ali pela linha do treino, né, aí talvez você decline as outras linhas também. Então, tenta respirar, ó, igual a Adrícia disse, ó, respira, né, aí faz a linha tranquilinha, devagarzinho, bem retinha, e aí você vai utilizar o restante das linhas de forma bem retinha também como referencial. Então, ó,
Vimos tudo que vocês precisam saber sobre o palográfico, né? O que são alterações negativas, tá? Não, não, essa aqui é uma visão geral do palográfico para vocês terem uma noção de como é que ele funciona, ó. Vou aqui marcar para vocês de novo, ó, rapidinho, ó. Margem esquerda, margem direita, distância de um palo para o outro, distância adequada, distância entre linhas, ó, o dela aqui ainda ficou um pouquinho distante, mas ainda assim é um palo adequado, não ficou tão distante a ponto de caber duas linhas no meio. Quantidade mínima que ela fez 550, mas aqui ela até anotou, essa candidata, ela botou assim, ó, pensar em fazer 600, porque ela estava assistindo a aula, ela ouviu a nossa explicação, né? Tentar manter uma média de 120 palos por minuto, não pode variar mais que 10 em cada intervalo, né? Então, assim, a gente já sabe que na prática até pode, mas nós não queremos, nós devemos evitar para a gente não incorrer em nenhuma alteração significativa. Vamos abrir o manual, porque eu quero mostrar para vocês. Essas três alterações aqui, o Pablo, é porque era o concurso dela, tá? Essa candidata aqui, ela foi da banca OCP, então o edital dela tinha algumas restrições. Mas vamos abrir aqui o manual, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas específicas. Esse manual vocês têm acesso lá no Drive, tá, gente? Então, eu até recomendo, principalmente porque vai ter palográfico no concurso de vocês, eu até recomendo que vocês deem uma olhadinha lá, como quem não quer nada, né? Vamos pegar aqui as questões mais importantes. Então, o que que você vai fazer? Por exemplo, o meu traço, ele está inclinado para... olha aqui o negócio do nó. Você vai fazer assim, ó, o meu traço está inclinado para a esquerda. Deixa eu ver aqui no manual o que que significa essa inclinação e tal. Ó, lembra que eu falei para vocês da produtividade? É isso aqui, ó, lá no próprio manual ele traz, ó, é até, cadê? Acima de 314, ó. 314 para 423, média inferior ou baixo, né? Ou seja, um rendimento abaixo da média. 424 a 693 é média, um rendimento médio no trabalho. E aquele que eu falei para vocês, ó, de 550 é na metade da média, lembra? Ó, de 424 a 693, eu pedi para vocês ficarem em 550, ou seja, ficar na média da média para poder ter um resultado ali satisfatório, né? Aí lá no manual traz, né, o que que é o cada um, depois vocês leem lá com calma, não vamos perder tempo com isso não, vamos falar o que realmente importa, ó, fala do nó, da produtividade, tá, não, 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 não. Enfim, tem umas partes aqui que eu quero mostrar para vocês que são partes importantes. Aliás, muito importantes. Ó, o manual também fala da distância de um palo para o outro. Vocês podem pegar o palo de vocês, opa, deixa eu ver aqui, ó, o meu está em agrupamento, o meu está com gancho, o meu está com inclinação, o meu está cruzado, tal, o que que significa isso? O Pablo falou assim, ali era médio, no nosso tem que ser superior. Na verdade, Pablo, essa faixa média que aparece ali não é nem a média de escolaridade, é a média das pessoas que foram avaliadas, né? A média geral, é o que eles chamam de amostra geral. Então, o manual do teste, ele traz as faixas percentílicas por idade, por região, por escolaridade, e tem as faixas gerais, independente da situação peculiar. É por isso que a gente utiliza como base as faixas gerais, tá? Hum, Ó, inclinação, ó, alguém perguntou aí sobre a inclinação, aí lembra que eu falei que não tinha como? Por causa disso aqui, ó. A inclinação tem todo um cálculo que é feito, ó, muito inclinado para a direita, aí tem um cálculo, ó, inclinado para a direita, outro cálculo, aí tem que ser feito com um negócio específico aqui, ó, é o transferidor que chama, né? Tá vendo? Até o manual fala, ó, para medir a inclinação, imprima e recorte o transferidor abaixo, utilizando em conjunto com a régua, tá vendo? É muito trabalhoso, então assim, nem vale a pena vocês se ocuparem com isso não, é só tentar manter os palos os mais retinhos possíveis, né? Evitar inclinar muito. Ó, inclinado para a direita. Aí aqui, ó, no manual do teste, depois vocês dêem uma olhadinha lá, alguém falou assim, o meu tá inclinado, assim, tal. Então, ó, inclinado para a direita, extroversão, necessidade de contato com as pessoas, né? Pessoa facilmente influenciável, não, não, não. Então, assim, inclinação para a direita não é alteração ruim, mas quando essa inclinação para a direita, ela é excessiva, lembra que eu falei para vocês que tudo em excesso é ruim? Então, ó, muito inclinado para a direita, ó. Valorizam fatos, pessoas ou coisas conforme elas lhes inspirem simpatia ou repulsa. Excesso de subjetivismo pode indicar propensão a acreditar sem pensar, ausência de racionalidade, emotividade, dramatização dos fatos, forte necessidade de contato, irritabilidade.
vontade de chamar atenção, exibicionismo, ou seja, inclinação para a direita não é tão ruim. Muita inclinação para a direita, opa, você é o famoso amostradinho, chorão, dramático, exibicionista, irritável, né? Ah, o meu é inclinado para a esquerda, ó. Repressão ou aversão ao contato social, narcisismo, atitude defensiva, atitude de desconfiança em relação aos contatos afetivos, amorosos ou de demonstração de afeto, introversão, fuga dos próprios sentimentos, necessidade de isolamento. Então, se você tiver que inclinar o palo, que seja um pouquinho para a direita e não para a esquerda. Já vimos aqui que a inclinação para a direita é algo negativo, é algo que não é desejável, tá? Então, assim, a inclinação para a direita é ruim, muito inclinado para a direita, ó, pior ainda. Então, ó, quando, para a esquerda, desculpa, perdão. De novo, ó, inclinação para a direita é ruim, mas significa extroversão, necessidade de contato, tananã, adaptação aos gostos, convencionalismo, adaptação à rotina. Ah, mas por que que é ruim, né? Se ter contato com as pessoas é bom, tal? Porque fala assim, ó, pessoa facilmente influenciável. Imagine você delegado, facilmente influenciável. Você tem necessidade de buscar apoio. Lembra lá do IFEX, a dependência emocional. Adaptação aos gostos e costumes, ok. Agora, convencionalismo, não. Os testes exigem boa capacidade de abertura. Adaptação à rotina, beleza, você só não pode ser rotineiro em excesso. Então, assim, inclinação para a direita é mais ou menos, nem muito bom, nem muito ruim. Muito inclinado para a direita é algo ruim. Exibicionista, irritável, gosta de chamar atenção, dramático, tal. Inclinado para a esquerda é ruim, ou seja, inclinado para a esquerda não tem nem chance, hein, galera? Se você é inclinado para a esquerda, você é narcisista, vigilante, defensivo, introvertido, foge dos próprios sentimentos, tem necessidade de isolamento. E se a sua inclinação é muito acentuada, ou seja, quanto menor o ângulo, maior a acentuação das características, ou seja, se inclinado para a esquerda é ruim, muito inclinado é pior ainda, né? Ah, Amanda, mas eu sou policial, como assim eu não vou ser desconfiada? Amanda, lembra que o nível de confiança tem que ser intermediário. Se você confia demais nas pessoas, você pode confiar nas pessoas erradas, como por exemplo no bandido. E se você confia de menos, aí você pode não confiar nas pessoas que você precisa, no seu canga, na sua equipe, no seu passe. Então, acaba que a confiança ela tem que ser moderada. Você não pode ser nem muito, nem pouco. O Pablo acabou com a raça de quem inclina para a esquerda. Pois é, mas não fui eu, foi o manual do palográfico que falou isso de vocês, não eu. Ó, quando a inclinação é oscilante e tal. Mas, enfim, eu não vou ler o manual todo, não, porque a gente tem que falar dos outros testes. Mas eu quis abrir isso aqui porque foram aquilo o que vocês estavam perguntando, né? Mas depois vocês vão olhar lá no manual do teste todas os seus sinaizinhos, as suas alterações para poder conferir. Ah, mas você não vai corrigir meu palo? Vou, mas eu vou corrigir os traços mais importantes. Esses detalhezinhos aqui vocês vão conferir no manual. Por isso que eu disponibilizo o manual para vocês, tá? E tem alguns palos que vocês vão perceber que tem mudanças de inclinação. Então, alguns vão estar para a esquerda e para a direita na mesma linha, tá? Então, depois vocês olhem lá. Fala sobre o tamanho dos palos, o manual, mas a gente já falou tal. Mas não é isso que eu quero ver para vocês, não. Eu quero ver o seguinte, ó. Tem algumas características aqui, ó, que vocês precisam ter atenção. Deixa eu filtrar aqui, ó. Sabe como é que vocês vão fazer? Vocês vão dar um Ctrl F nesse PDF e vocês vão digitar palavras-chave, tá? Então, a palavra-chave que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Agressividade. Então, ele fala dos sinais de agressividade dentro do palográfico. Vamos ver aqui, ó. Cruzamentos, sinais de agressividade. Vou passar aqui, são 23, eu não vou ler tudo, não, só vou passar, porque são sinais que eu não quero que vocês tenham em excesso. Então, ó, agressividade. Muito aumentado, ó, o palo muito grande, pode denotar agressividade. Côncavo, aquele que você vai fazendo tipo uma ondinha assim, ó, começa na direção e vai fazendo, igual tá aí na tela, côncavo. É agressividade. Linhas que se tocam. Lembra que eu falei para vocês que uma linha não pode encostar na outra? Isso aqui, ó, se a linha de cima encosta na linha de baixo, agressividade. É, Isso aqui está falando das margens, né? Margem muito diminuída, introversão, tananã, tananã, agressividade. Eu quero que vocês façam esse exercício em casa, porque não dá tempo de eu ler tudo, senão a gente não entra nos questionários. Mas vocês vão dar um Ctrl F no manual, vocês não vão ler o manual todo, vocês vão dar um Ctrl F e vão jogar as palavras-chave. Agressividade, ansiedade,
impulsividade. São as três palavras-chave que mais reprovam no palográfico. Então, ó, vou passar aqui rapidão, ó, agressividade, ó. A mais comum é a dos ganchos, que é essa aqui, ó. Essa aqui eu vou até dar uma paradinha. Vou passar todas não, que são 23, depois vocês procurem lá. Mas, ó, essa aqui é a mais comum, que são os ganchos. Então, deem uma lidinha nessa parte aqui, que tá lá no material de vocês. Eu até mandei lá no grupo da turma, no dia da aula. Então, fala assim, ó. Se você tem ganchos na parte superior, do lado direito é uma coisa, na parte superior, do lado esquerdo é outra coisa, na parte inferior direita é uma coisa, na parte inferior esquerda é outra coisa. Então, olha aí para o seu palográfico. Se ele está com ganchos, aí você olha, opa, ele está com gancho aonde? Na parte de cima ou na parte de baixo? Ah, então deixa eu ler o que que significa, ó. Um exemplo. Gancho na parte de baixo, direita. Heteroagressividade física, frequentes explosões, podem chegar à violência física, ou seja, você é um agressor safado. É, depois da explosão, mentira, eu tô brincando com você, gente, corrija isso aí, pelo amor de Deus. Ó, depois da explosão, o indivíduo tende a se acalmar sem guardar mágoas, ou seja, quem bate esquece, né, meu filho? Também pode indicar rudeza no comportamento, agressão física a outras pessoas, agressividade canalizada para ação ou atitude agressiva com os outros. Gente, lembrem-se, quando o edital de vocês pede uma faixa de agressividade, o edital está pedindo o seguinte: que vocês tenham a capacidade de reagir a uma injusta agressão. O examinador ele não quer pessoas agressivas, ninguém quer conviver com pessoas agressivas. O que nós queremos são pessoas que têm capacidade reativa, capacidade de reagir a uma injusta agressão. Você está lá na sua delegacia, aí chega lá o infrator, e aí você não vai partir para cima dele só com a cara dele, você não é um agressor. Mas se ele partir para cima de você e tentar te agredir, você tem que saber se defender, você tem que saber reagir. Então, é essa capacidade reativa que o examinador está avaliando quando ele pede agressividade, né? O Felipe está perguntando aqui, ó. Na fila do gancho, o primeiro que aparece também é considerado gancho, porque às vezes o meu fica levemente inclinado no início. Só vendo, viu, Felipe? Porque normalmente quem faz ganchos não faz um só, não. Normalmente você encontra os ganchos em quase todas as linhas do palo de quem tem ganchos, né? O Felipe, a professora toma Ritalina. Oi, eu tomo Ritalina? Não, tomo não. Pouco provável, certamente, óbvio que sim, tá acelerado, né? Não, eu estou acelerando para poder dar tempo de ver mais coisas, gente. Eu tento passar o máximo de conteúdo possível, desculpa, pra poder desacelerar. Na fila desse aí que você analisou agora. Ah, mas é porque vocês estão com o material lá. Aí vocês olham lá, vou até diminuir. E olha que eu falo bem devagar. Sempre que eu gravo os vídeos, eu peço até para vocês acelerarem, que eu falo bem devagar. Mas, ó, os ganchos é o seguinte. Se você tem gancho na parte superior, você vai lá no manual e você vai olhar se é prejudicial. Aliás, é prejudicial, mas você vai olhar o porquê que é prejudicial. Se você tem gancho na parte inferior, você também vai olhar o porquê que é prejudicial. Aí você vai olhar para a direção. Opa, é gancho na parte esquerda ou na parte direita? É em cima, embaixo? E aí vocês vão fazer essa análise lá. Vão pegar o palo gráfico de vocês e vão conferir o que que o manual diz a respeito do palo de vocês, tá bom? É, então, ó, fez o filtro da agressividade, aí a gente vai fazer o filtro da impulsividade, ó. Deu Ctrl F, eu vou jogar lá, impulsividade. Aí o manual ele vai trazer aqui os traços de impulsividade. Eu não quero que vocês leiam tudo, gente, porque é muita coisa, né? E não dá para ficar perdendo tempo com isso aqui, não. Mas vocês vão tentar ler pelo menos os traços, ó. Vão olhar lá quais são os traços de impulsividade. Por exemplo, ó, isso aqui é a distância entre palos, ó, distância muito aumentada. Lembra que eu falei que não pode ser tão grande a distância, não pode ali ser tão distante a ponto de caber alguns palos no meio, porque denota isso aqui, ó, tendências dispersivas, ausência de pudor, exibicionismo, necessidade de chamar atenção, extravagância, impulsividade, isso tudo é algo ruim, né? Acentuada com avanços bruscos. Então, você vai jogar lá, ó, jogou a palavrinha-chave, aí você vai ler o que que são esses traços de impulsividade, para que você não os repita no seu palográfico, certo? Então, agressividade, impulsividade. Vamos jogar o depressão também? Eu sei que vocês, assim, normalmente fazem a depressão na linha, né? Na linha decrescente, mas joga também o depressão, ó, só para você saber o que que é. Lê lá, ó, muito diminuído, ó, o tamanho muito diminuído, quando você faz um paulo muito pequenininho, ó, insegurança, depressão, inibição, né? Falta de confiança, inferioridade.
decrescente, ó, aquelas linhas decrescentes que eu falo para vocês que não podem ter no palográfico. Vocês vão ler lá, ó, vão fazendo, ó, linhas descendentes, e aí vocês vão ler direitinho o que que é essa depressão. E por último, eu falei o que eu falei, agressividade, impulsividade, depressão, e por último, a nossa ansiedade. Existem outras alterações no palográfico, mas essas quatro, ansiedade, depressão, instabilidade, impulsividade, são as que mais reprovam em psicos. Então, por isso que eu pedi para que vocês tenham muita atenção a essas, né? E tentem não reprovar nelas, tá? Então, ó, jogou lá o nosso Ctrl F, leu lá sobre os traços de ansiedade, né? Fala lá sobre a questão da margem, né? Por que que eu pedi para vocês delimitarem a margem direitinho? Fala sobre a questão da irregularidade de margem, sobre a pressão do traço, né? Linhas reforçadas. Sabe quando você faz um pala e você acha tipo, meu palo ficou muito fraquinho, deixa eu passar uma linha aqui por cima para ele ficar mais evidente. Quando você reforça esse palo, esses reforços de linha, ele pode indicar ansiedade, né? Então não é bom reforçar, não. Fez e esquece, passa para a próxima, né? O que vocês estão falando aí? Deu até vontade, salivando, vontade de quê? Propanolol para dentro. Oh, meu Deus. Ai, gente, sai dessa vida. Italina, sai dessa vida. Então, ó, chaminés, enfim, vocês vão ler lá. O Felipe disse, o Felipe, alguém falou que eu estava muito rápido. Eu vou desacelerar aqui, mas eu não posso muito, não, porque já são 9 horas, a gente ainda tem que ver os questionários, né? Então, ó, dentro do palográfico, nós vimos o principal, que é o quê? Delimitação de margens, distância entre palos, distância entre linhas, produtividade, qualidade do palo, tamanho do palo, distância de um palo para o outro, tentar manter os traços retilíneos e como analisar aqui as nossas alterações no manual do teste, né? Para que vocês possam pegar o palo de vocês e fazer um comparativo ali do que é prejudicial. Quais outros testes a gente vai ver hoje? A Natália está perguntando. Eu quero passar pelos três questionários principais, né? Que é o BFP, o IFP2, o NEOPI e, se der tempo, o ESAV. Não acredito que venha o ESAV, mas é bom a gente passar por ele. Podemos avançar em relação ao Paulo, a Natália falou, então vamos avançar. Tá bom.